Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto Negócio, o podcast da Treinacons. Hoje um podcast especial, sendo gravado diretamente do SESC Senat, aqui em Oswaldo Cruz, por ocasião da segunda edição do nosso Ex Resulta Cultura de Inovação. Uma alegria receber Natália Brosolato para esse papo com a gente. Pinçamos a Natália do evento, ela acabou de fazer uma palestra empoderada, fortíssima, excelente de conteúdo, Natália, excelente de mensagem, excelente de energia, que nós sabemos que essa é uma característica fundamental da liderança. Então hoje esse podcast tem por objetivo, como outros episódios, aprofundarmos um pouco da experiência de cada um que colaborou com a gente, que participou com a gente da construção desse evento, um evento disruptivo para a nossa região, um evento que vem fazendo uma entrega de bastante impacto. Eu gostaria de receber a apresentação da nossa querida amiga Natália Brosolato, que esteve com a gente na primeira edição do Ex Resulta, e vou contar um segredo para vocês aqui. Ao final do evento ela fez uso da palavra e com alguns minutos a plenária como um todo a elegeu a participante do Ex Resulta numa condição de maior protagonismo, e ela já fez essa entrega gigantesca para todos que estavam aqui presentes, falando um pouco da experiência dela, falando de liderança, falando de gestão estratégica, e eu gostaria de aprofundar esse papo contigo, minha amiga. Antes de mais nada, se apresentando para todo o pessoal conhecer você, conhecer seu negócio. A palavra está contigo, minha amiga. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. No evento do Ex Resulta, eu acabei me vendendo, né? Porque empresário é vendedor, não tem jeito. O empresário que não entendeu que toda empresa é uma empresa de vendas não tem jeito, né? Não vai para frente. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, por ter apresentado minha empresa, ter apresentado como a gente faz, como é o nosso dia a dia, e eu espero ter inspirado muitas pessoas. Isso foi muito legal, Natália. Realmente, essa é uma situação, eu como consultor de empresas e também professor, eu comento muito com alunos e empresários a importância de aproveitarmos oportunidades, né? E ali foi uma oportunidade de uma maneira muito natural, em que você fez um balanço do Ex Resulta, inclusive convidando as pessoas a participarem do programa Ex Resulta, que era um investimento muito justo, né? De muito valor. E realmente ali as pessoas falaram, poxa, ela, mulher com um dom gigantesco de palavras, se comunicando muito com as pessoas ali, e realmente foi natural surgir o convite para você dar o show que você deu hoje. Então, muito interessante. Natália, me conta uma coisa, você disse sobre vender o seu produto, né? Vender o seu negócio. Conta um pouco pra gente. O que eu vendo, né? A galera toda na plenária já conheceu, uma oportunidade agora para a turma do podcast conhecer também um pouco sobre a Vita Home Care. Legal, eu sou CEO da Vita Home Care. Nós somos uma empresa de serviços hospitalares e domiciliares. Então, nós internamos os pacientes em casa e criamos toda a estrutura como se fosse no ambiente hospitalar. A gente coloca os aparelhos necessários e envia toda a equipe médica. Então, enfermagem 24 horas, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todo o plano de cuidados que esse paciente precisa. O nosso trabalho, ele libera leitos hospitalares para outras pessoas que também estão precisando, porque os nossos pacientes estão estáveis, mas precisam de cuidados por um tempo prolongado. Então, isso é o que a gente vende, mas a nossa entrega é transformação. O que a Vita Home Care entrega é tranquilidade, é qualidade de vida para os pacientes e para os familiares. A gente entrega sorrisos, a gente faz com que o pai volte a ser pai, o filho volte a ser filho, porque cuidar de pessoas é difícil, né? Gasta muita energia, então a gente entrega a vida social da pessoa que está ali como cuidador presa em casa. E isso é o que faz a gente acordar de manhã, é o que nos motiva no nosso dia a dia. Eu acho que é bem importante, né? Legal, Natália. O seu modelo de negócio, então, ele tem uma característica muito diferente de alguns modelos de negócio que também têm suas qualidades, né? E que nós conhecemos aqui na nossa região, no nosso município, que são as casas, né? Em que se estabelece ali todo um cuidado. O seu trabalho especificamente, então, são nas casas dos próprios pacientes. Na casa dos pacientes, exatamente. Qual é o grande diferencial desse modelo que você entende do ponto de vista de entrega de valor
para mais do que para esse paciente, para a família como um todo, né? O que você entende que isso entrega de valor para essa família? O nosso diferencial é que a gente ouve nosso cliente. E você só consegue melhorar um negócio, fazer uma boa entrega e criar valor quando você entende o que ele precisa. E é exatamente o que eu falei aqui. As pessoas precisam da vida delas de volta, elas precisam dos papéis. Porque as pessoas que a gente cuida, na maioria das vezes, não estão mais conscientes, né? São acamados que não compactuam, mas a família está ali perdendo a vitalidade junto com eles. Então, o que a gente faz é devolver vida para o paciente, para os familiares, a gente reduz o estresse que está na casa, a gente cria uma rotina familiar em harmonia de novo. E eu acho que isso não tem preço, né? Isso tem valor, realmente. Não tem. Realmente, e de certo modo é um trabalho de muita dignidade também, né? Exatamente. Em razão da pessoa ser cuidada, em especial pessoas numa melhor idade, né? Pessoas já com uma idade avançada que têm um apreço, um apego muito grande por terem a dignidade atrelada a estarem em casa, né? Ali junto aos seus pertences, junto a um ambiente em que elas conviveram aí por décadas, né? Isso talvez traga também, talvez não, com certeza traga muito mais qualidade de vida para esse paciente também, né? O paciente já melhora os sintomas que ele sente só de chegar na casa dele. É o ambiente dele, são as coisas dele, o quarto dele, o cheiro dele, né? Visualmente, sensorialmente, é o que precisa. Fica bem melhor em casa. Eu acredito muito nisso. Bom, agora nós já entendemos muito na verdade, né? Embora com pouco tempo de explicação, a Natália tem uma habilidade muito grande de ser muito clara, Natália. Parabéns por isso. Vamos conversar um pouco sobre alguns dos temas centrais do nosso evento. O Ex-Resulta, ele trabalhou de uma maneira muito significativa na primeira edição a gestão estratégica, a inovação, a tecnologia. Hoje nós estamos com um objetivo muito grande de trabalhar o conceito de expansão. Porém, inclusive fazendo um gancho na palestra do Rodrigo, que conversou muito bem com a palestra do Alexandre, do Diego, a conversa que o Alan terá logo mais também, o painel, que expansão sem estratégia é uma coisa muito complicada, né? A expansão ela precisa acontecer dentro de alguns limites importantes, claros, que concatenam essa questão do empreendedorismo, mas com sustentações, né? Com elementos sólidos que vão dar uma força. Para isso eu gostaria que você contasse um pouco da fase embrionária do seu negócio, onde ele começou, para inclusive atender a praça que você citou hoje para a gente na palestra, né? Os municípios todos que você atende, para chegar nos números de faturamento que você chegou, o tamanho da equipe que você gerencia. Conta um pouco dessa jornada de crescimento para a gente. Legal. Eu sempre digo que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é clareza de onde a gente quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que saber como eu vou fazer para chegar até lá. E quem são as pessoas que vão me ajudar a chegar até lá. É simplificar para onde, como e por quê. E isso se torna fácil. A gente tendo essa visão, a gente sabendo para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, como a gente vai fazer isso, quais são os nossos valores para chegar até lá, fica fácil, fica muito bem definido. Então, a partir daí, a gente cria nosso planejamento estratégico. Isso que eu estou te falando é o amor pelo negócio, é a inspiração, é o crescimento. Mas eu preciso que tudo isso esteja bem planejado. Eu preciso ter meta, eu preciso ter plano de ação e execução. A gente usa ferramentas para definir onde a gente vai chegar e como a gente vai fazer isso. Especificamente, o que a gente usa na Vita é a análise SWOT e a gente usa o BSC também para nos direcionar. Porque se a gente não tiver um direcionamento, não tem como chegar até lá. Você viu o exemplo que eu usei do táxi? Sim. A gente entra num táxi e fala para o taxista, me leva. Ele fala, para onde? Não posso te falar, só me leva, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então a gente precisa ter muito claro onde chegar, quais são as barreiras que a gente vai enfrentar, quais são as oportunidades que a gente vai ter. Eu tenho que escolher qual guerra eu vou lutar. Eu gostei muito. Inclusive, foi um apêndice a sua palestra no momento das perguntas que você abriu para o pessoal. Teve uma pergunta bem interessante. E eu acredito que, pela sua presença de palco e por participar de eventos, de mesas de negociação, como você comentou, eu acho que essa pergunta talvez você já tenha respondido trocentas vezes.
mas a sua resposta ela foi muito original e eu queria retomar como você concilia, porque parece que existe é uma pergunta muito forte, né? Mas que você trouxe uma resposta muito interessante. O pessoal sempre diz assim, opa, né? Mãe, esposa, empresária, gestora, líder, como concilia tudo isso? E você trouxe uma situação conectando com essa ideia de gestão estratégica nossa que eu achei muito legal. Você disse, olha, eu tenho uma rede de apoio muito forte, muito significativa. Eu tenho líderes na minha equipe, eu tenho pessoas que dão suporte na minha casa para que eu possa dedicar tempo ao que realmente faz a diferença. Nisso, inclusive, o seu ócio produtivo que você comentou, que é onde você está ali, parece que descansando, mas na verdade revigorando o seu negócio, com estratégia. Desenvolvendo estratégias. Exatamente. E eu queria que você, porque essa é uma batalha como gestores estratégicos e como uma escola de negócios que nós temos. A pessoa entender que reservar tempo para a gestão estratégica não é custo, é investimento. Como é que você lida com isso, diante inclusive daquilo que você colocou pra gente lá na plenária? Legal. Para puxar aqui o tema, perguntaram como eu concilio tudo, casa, família, trabalho, e a minha resposta foi, eu não concilio. Quem falou que eu concilio? Exato. O segredo do negócio, da expansão de um negócio, do sucesso de um negócio, é que eu seja uma líder que cria líderes. Então, eu desenvolvo lideranças para que possam fazer bem o trabalho quando eu não estou. Para que eu possa estar longe disso, para que eu possa cuidar do que realmente importa, que é a estratégia da minha empresa. Então, desenvolver lideranças é a minha meta. Eu desenvolvo quem pode fazer isso para eu direcionar para o que precisa. Vocês já viram pilotos de avião servindo cafezinho para os passageiros? Acho que não, né? Difícil, né? Então, eu gasto meu tempo pilotando meu avião, pilotando a minha empresa. E eu não deixo a minha família em segundo plano. Pelo contrário, hoje existe uma harmonia que eu consegui alcançar. Eu tinha muitos conflitos, trabalho, família, o pessoal. E aí eu entendi que eu não dou conta de tudo. E eu nunca vou dar. Eu acho que ninguém vai dar conta de dar. Mas a gente tem que selecionar as prioridades. Sabe, Pareto, 80-20? Sim. Eu trabalho... Energia naquilo que faz diferença. 20% do meu esforço é no que me dá 80% de resultado. E é aí que eu vou focar. Eu preciso ter pessoas competentes que realizem um bom trabalho para que a minha empresa seja autogerenciável, para que a minha família esteja bem cuidada, para que eu possa comandar o meu avião com tranquilidade, com estratégia. Só que aí tem outra coisa. Eu sou dona da minha empresa, sou a única dona, não tenho sócios, e estar sozinha é muito difícil. É a solidão do poder. Eu não tenho quem me direcione, quem me ajude. A pessoa que está de fora, se ela entende do meu negócio, ela consegue perceber as minhas fraquezas muito mais fácil que eu. Isso é curioso, porque eu passei por esse processo e quando eu tive meu primeiro mentor, e ele me mostrou uma coisa que era tão óbvia, eu fiquei inconformada. Como eu não vi isso antes? Isso estava na minha frente. Como é que eu não vi? E foi algo que mudou o jogo da minha empresa, mudou a minha estratégia, mudou tudo, mudou todo o nosso planejamento. Então é muito importante não estar sozinho, inclusive na tomada de decisão e na criação da estratégia para a empresa. Porque outros olhos ajudam a ver melhor. Natália, me conta uma coisa. Isso é opcional, lógico, tá? Mas chegou a hora de você entregar um ouro pra gente aqui agora. Essa é uma frase que o Alan usa bastante, né? A hora de entregar o ouro. Qual é a sua metodologia de formação de líderes? Como você costuma pegar uma pessoa... Aqui eu gostaria que você contasse o combo pra gente. Como você identifica uma pessoa com potencial para liderança, de que maneira você pensa em desenvolvê-la, qual é o momento que você transfere a responsabilidade e diga, olha, agora você tem aqui um pedaço para cuidar, né? Vem fazer gestão com pessoas comigo aqui. Como que é a sua metodologia, como é que você faz isso? Entendendo, inclusive, dividindo com os nossos espectadores aqui, que isso, antes de mais nada, é um gesto de liberdade para você. Isso né? aí. Mas me conta uma coisa. Esse é o ouro, a liberdade é o ouro. E qual é a mágica? Que não tem mágica, né? A gente sabe que tem muito trabalho. E qual é a sua metodologia de formação de líderes? Gente, metodologia, meta, plano de ação, execução,
é acompanhamento. O líder, ele não manda, o líder inspira pessoas, o líder traz pertencimento. E a maior ferramenta de liderança, de desenvolvimento de liderança, é algo tão simples que às vezes inacreditável para quem está ouvindo pela primeira vez. Essa ferramenta chama conversa. Conversa. Eu preciso conversar com os meus liderados, eu preciso entender o que eles querem. Eu acho que a conversa, uma conversa direcionada, a gente não está falando de conversa num café, é uma conversa direcionada. O líder tem que ter a percepção de identificar os talentos, tem que saber o que a pessoa quer. E na conversa, isso é entregue. A gente vai perceber. Nós temos funcionários, e quando eu falo nós temos funcionários, são todos nós que estão gritando por mais responsabilidade, que estão gritando por mais participação no negócio. Tem gente gritando por ser líder. E às vezes a gente não vê. E a conversa nos mostra, nos traz essa clareza. Eu tive uma conversa muito simples com uma pessoa que era minha secretária pessoal, e eu perguntei qual era o objetivo dela dentro da empresa, o que ela pensava daqui a alguns anos. E a resposta dela foi que ela queria um pedaço da minha empresa. Ela queria ser minha sócia. Quando a gente conversa, a gente não pode deixar a conversa morrer. Ela me trouxe essa informação, ela quer ser minha sócia. Eu tenho que fazer algo com essa informação. Eu não posso fingir que eu não ouvi isso. São conversas poderosas, demais, né? De informações muito poderosas. Então, para ela chegar ao ponto de se abrir e dizer que é minha sócia, eu acho que eu estou num caminho muito certo de eu deixar o meu liderado confortável para trazer esse posicionamento. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Bom, agora eu sei, ela quer ser minha sócia. Dá para ela ser minha sócia? Eu já tinha um plano de sociedade. Isso já estava traçado, esse plano de sociedade. E apareceu uma pessoa que sabe da minha rotina, sabe como a empresa funciona e mais que isso, ela está com vontade. Ela trabalha comigo desde que a minha empresa abriu. E aí eu teria duas opções. Ou ela vai para a rua procurar outro emprego, que ela possa alcançar os objetivos dela, porque eu não acho justo prender uma pessoa que tem um sonho e ela nunca vai chegar até lá. Ou eu traço um plano para ela conseguir chegar até lá. E foi o que a gente fez. Então, a pessoa que era minha secretária pessoal, hoje, ela é a pessoa abaixo de mim na empresa. Então, ela escalou no meu negócio, ela escalou o salário dela e ela escalou a minha empresa. Porque quem trabalha com propósito, quem trabalha com paixão, quem sente pertencimento, não trabalha todos os dias, constrói coisas diferentes. E aí tá a mágica do negócio. Eu acho que liderar é identificar pessoas que têm brilho nos olhos, que têm o coração cheio de chamas e que têm a coragem para fazer o que precisa ser feito. Porque ser líder, é muito bonito a gente falar da inspiração, né? Líder tem que inspirar, líder tem que motivar, líder tem que gerar energia. Mas não, o líder tem que valorizar as pessoas, tem que transformar, ele tem que direcionar. Eu acho isso muito importante. Natália, acho que não vamos chamar de ouro, não, vamos chamar de diamante que você entregou. E é complicado? Agora, é complicado isso? É o básico bem feito, né? O óbvio precisa ser dito. O óbvio não é óbvio para quando é só você ali sozinho. Por isso a importância de consultores, de mentores, eu tenho uma pessoa que é chamada de especialista. Ele me acompanha em todas as minhas análises de número e tal, e eu sempre falo que é o meu chefe. Agora eu vou ter reunião com o meu chefe. Eu falo isso brincando, mas eu tenho quem me direcione em cada pilar da minha empresa. Então isso é muito bom. E eu consegui chegar num nível que eu sou apaixonada pelas pessoas, eu sou apaixonada pelo meu negócio, eu sou apaixonada pela transformação que ele traz. E é isso que faz a diferença. Quando eu consigo transmitir isso para o meu time vai ter vontade de fazer cada vez melhor. Eu vou desafiar meu time a ser melhor. Eles vão competir entre eles, as pessoas são competitivas, você sabe, né? E as pessoas quererem competir, quem faz melhor é o jogo que eu estou vencendo. Você cria uma atmosfera, né, em que vai ser natural o surgimento de novos líderes. Sim. E a gente só precisa estar ali para identificar.
E você trouxe uma situação muito interessante, nós acreditamos muito nisso. Parece uma palavra simples, mas a Natália acabou de entregar uma metodologia realmente pra gente. A metodologia, dá pra gente batizar ela, quem sabe não sai uma startup disso aqui, né? A metodologia da conversa. Em que você fala, mas ao mesmo tempo você escuta, você observa, e essa conversa precisa parar em pé no dia a dia. Exato. Para que você perceba o que tem ali de empolgação. Já deu para perceber nitidamente que você não é uma pessoa que romantiza a liderança, né? A liderança, ela tem os seus bônus, mas tem seus ônus também, né? Liderar é um gesto de responsabilidade. Eu queria até fazer uma colaboração em cima do que você colocou agora, que eu acredito que caiba dentro dessa metodologia da conversa, que a liderança, ela precisa consorciar 2 elementos fundamentais, que é a capacidade para liderar, sob pena de você levar teu time e teu negócio pro buraco, né? Então você precisa ter muita capacidade. O líder toma decisão, né? Sim. E decisões difíceis. E decisões de estômago. De estômago, que a Natália, inclusive, já confessou que tem 2. Porque Nasceu outro. onde a Natália sucumbe, a mãe do Luca reage, né? Porque ela sabe, como a gente costuma dizer aqui no interior, que você tem um pardalzinho para dar água, né? Então isso te traz uma força muito grande, muito significativa. Então, essa capacidade é sine qua non da liderança, mas ao mesmo tempo a disponibilidade. E olha como é virtuosa essa disponibilidade, né, Natália? Porque à medida que você investe em uma pessoa, você está escalando a sua capacidade de liderar. Você está colocando mais gente para jogar o jogo com você e enfrentar esse jogo com você, ganhando na maioria das vezes, enfim, sofrendo derrotas pontuais aí, mas se superando. E essa somatória entre capacidade e disponibilidade, ela costuma ser muito harmoniosa. É triste que algumas pessoas são muito capazes, mas não são disponíveis. Por um outro lado, nós temos pessoas que são extremamente disponíveis, mas não têm essa sede de busca, essa sede de aprender, essa sede de entregar o ouro pro seu time. Então eu acho que é mais ou menos esse caminho, né? É você se capacitar, mas ao mesmo tempo estar disponível para transferir tudo isso. Exato. Para mais pessoas poderem jogar o jogo com você. A agenda do líder, ela tem que ter espaço para desenvolver o liderado. Não tem como. Eu falei na palestra que é diferente ter conhecimento de ter habilidade. Conhecimento é a teoria, é o saber. E a habilidade é o saber fazer. Vem com treinamento, você treina a fazer algo. Né? E que conhecimento sem habilidade não é conhecimento, serve pra nada. Não serve para nada. Se você sabe algo e você não faz, é igual não saber. E aí é onde a liderança está parada. A empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Legal. Ela está morrendo. E quem cresce, empresa que cresce, é empresa que tem time que joga para vencer. É empresa que tem time forte. E time forte vem do quê? Liderança forte. Liderança forte. E eu gostaria até de complementar esse seu raciocínio, que eu achei muito interessante. A ideia do conhecimento, que é o saber, né? A habilidade, que é o saber fazer, e tem um outro elemento que completa o chá, né? Que é a atitude, que é o querer fazer, né? O líder tem que ter muita vontade, ele tem que estar muito conectado a essa ideia de fazer a gestão estratégica acontecer, né? É a vontade de todos os dias, que é esse brilho no olho, né? Essa paixão que você tem pela entrega à sua sociedade, ao seu cliente, à sua equipe, né? É o complemento da ação. Natália, eu gostaria de fazer uma pergunta bem técnica para você agora. Nós estamos trabalhando essa questão da expansão dentre diversos pilares, uma expansão pautada por gestão estratégica, e agora eu gostaria de entrar no detalhe da cultura contigo. Nós sabemos que cultura não tem vácuo, né? Todo negócio tem uma cultura. Resta saber se o gestor estratégico tem essa cultura dominada e conectada ao seu propósito, aos seus objetivos, ao seu norte, né? Onde você quer chegar. Conta pra gente como você organiza a cultura do seu negócio e faz ela ser viva e geradora de resultados. Também é uma pergunta que parece técnica, mas não é. A cultura é o DNA da empresa. Você não precisa ter um código de cultura escrito. Você tem cultura na sua empresa, independente disso. A cultura é o dia a dia da sua empresa. Ela é comportamento, ela é atitude. A cultura é o que você tolera e o que você não tolera dentro da empresa. Se eu sou uma líder que chego no horário, que eu cobro entrega, a minha equipe vai aprender o quê? Que ela tem que ser pontual, que ela tem que ser produtiva. E o contrário também vale. Então, a empresa é o reflexo do dono. Exato. Para o bem e para o mal. Então, a liderança, ela começa no exemplo, mas ela se fortalece na rotina, que é o dia a dia, o que eu deixo e o que eu não deixo.
Eu sou a protetora da minha cultura. Os líderes são os protetores da cultura, né? E ela vai se fortalecer nos resultados. Se eu tenho uma boa cultura, eu vou ter bons resultados. Me diga uma coisa, pensando no conceito de gestão em 3 tempos, né, a ideia de passado, presente e futuro, me conte uma coisa, do ponto de vista cultural, quando a Vita Home Care era ainda o embrião do que ela é hoje, você percebeu mudanças? Com certeza aconteceram. Como que você fez para fazer essa transição de cultura no seu negócio? Algumas coisas naturalmente existiram desde que ela surgiu, mas pela expansão, pelo crescimento, você precisou passar por algumas adequações culturais, penso eu. E essa é uma dificuldade que muitos empresários têm. Entender que o negócio mudou, que o jogo mudou, que a ambiência às vezes mudou, o tamanho mudou, o cliente mudou, o time mudou e a cultura precisa acompanhar, né, essa mudança. Você poderia citar pontualmente algum detalhe cultural que você percebeu que carecia de evolução e como você fez para lidar com todas essas dores do crescimento que talvez incomodaram membros do time, clientes talvez, até mesmo você? Tá vendo que eu tô até aqui, ó. Ó, coçando. Tô nervosa. Essa foi uma pergunta difícil. Vamos alinhar o tom aqui, conversa de adulto. Conversa de adulto. Adulto. Então eu posso falar direto. Pode, totalmente. O maior erro que eu já cometi na minha empresa foi relacionado à cultura. Eu tenho a liderança e eu tenho as pessoas que prestam serviço na casa. E eu tratei por um bom tempo essas pessoas como o meu chão de fábrica. Não, porque o chão de fábrica. Então, a minha conversa era com a minha liderança direta. E a minha liderança direta falava com as pessoas. Só que aí, eu me dei conta do seguinte. Quem é que está na casa do meu cliente? Na ponta ali fazendo tudo, né? Chão de fábrica, né? Quem é que representa a minha empresa? Quando o meu cliente olha para a minha empresa, ele olha para quem? Para quem está lá dentro do escritório no ar-condicionado ou para quem está dentro da empresa? Ponto de contato total, né? E essa foi a minha grande sacada. Hoje, eu tenho vergonha de dizer isso. Só que eu acho que quando a gente está num ambiente seguro, de pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, a gente mostrar a nossa fragilidade, mostra que pode ser a sua também, pode ajudar outras pessoas. Nossa, você está contribuindo para muita gente aprender. Então é por isso que eu estou abrindo meu coração. Isso é uma coisa que hoje me fere, mas que eu assumi um papel antigamente de líder que manda, de líder que ordena, de líder que cobra. E aí eu entendi que quem leva o meu nome é quem está lá na ponta da cadeia. Então eu precisei trabalhar essas pessoas, parar de trabalhar a minha liderança, que lidera outra liderança, que lidera quem está na casa, e a trabalhar direto com eles. E quando eu me envolvi nesse processo, porque eu ouvi muito dizer que o dono da empresa tem que cuidar do estratégico, não do operacional. Mas é no operacional que a mágica acontece. A cara da minha empresa está no operacional. Eu não posso deixar de olhar o operacional. E quando eu me envolvi com a ponta da cadeia da minha empresa, eu vi que eles não são meu chão de fábrica, eles são o meu ouro. É neles que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que desenvolver a minha liderança, mas eu tenho que inspirar essas pessoas. E o que eu faço hoje é inspirar essas pessoas da ponta da cadeia. São com eles que eu crio os desafios do que a gente pode fazer para cuidar melhor do nosso paciente hoje, para fazer a diferença na vida da família, para ter atitudes. Então, esses desafios, essa cobrança que eu faço com eles, esse valor que eu dou para eles, é o que mudou o jogo da minha empresa. As pessoas querem uma coisa: pertencimento. Quando elas sentem que elas pertencem, o jogo muda. Elas trabalham para alavancar o meu negócio. Eles não são mais meus funcionários, eles são meus aliados. E essa foi a jogada que eu entendi. Eu sempre trabalhei a cultura, mas eu trabalhei do jeito errado. A hora que eu entendi isso, a minha empresa fluiu maravilhosamente. A gente já passou por desafios que a minha empresa me protegeu. Essas pessoas, que eu dei esse nome pejorativo, eles me protegeram de uma maneira que, se eu pudesse mostrar uma imagem, sabe, no tempo medieval, que tem um monte de guerreiro com escudo, espada e tá o líder no cavalo, seria essa imagem das pessoas. Eu me emociono em falar disso. Eu deixei de valorizar as pessoas mais importantes da minha empresa.
Graças a Deus eu corrigi a rota. Por isso a gente tem que ter nossos indicadores ali de performance, a gente tem que ouvir o cliente, tem que ouvir o nosso colaborador. O mercado mudou. A gente não pode querer liderar o mercado de amanhã com a mentalidade de ontem. Eu preciso me adequar. Como o cliente mudou, o cliente agora ele busca valor, ele busca agilidade, a gente tem que olhar a percepção dele. O nosso colaborador também mudou. O nosso colaborador quer isso, quer pertencimento, ele quer fazer parte, ele quer entender a nossa visão, ele quer saber por que a gente faz aquilo. Que entrega, hein, gente? Essa foi uma pedrada, conversa de adulto. De como adulto. você disse, né? E eu acho que isso vai muito ao encontro desse papel de liderança, da capacidade, da disponibilidade que você mostrou, inclusive, não só no palco, mas agora aqui também, Natália. Muita capacidade, mas ao mesmo tempo a disponibilidade, porque para algumas pessoas incomoda falar do erro, né? É chato, é difícil, talvez é algo que a pessoa queira deixar ali nos bastidores, isso é meu, isso não interfere em ninguém. E quantas vidas você não transforma com isso? Inclusive, você comentou isso ao longo da sua palestra, que a demonstração de algumas fragilidades, acompanhada da superação dessa fragilidade, paradoxalmente é uma demonstração de força. É uma demonstração de que, olha, eu aprendi sim, e o erro, quando a serviço da melhora, quando a serviço do progresso, do desenvolvimento, ele tem um sentido. E as mentorias, os trabalhos, os processos, né, de imersão são muito sobre isso também, né? Sim. De você aprender com os erros dos outros. Economiza caminho, economiza caminho. Tempo. Exato. A gente chega lá mais rápido. Eu falo que acompanhada a gente vai muito mais longe, muito mais rápido. Muito bom. Natália, nós estamos chegando no nosso final aqui, que eu preciso te devolver para o evento, inclusive, né? Tem muito para você colaborar lá e receber colaborações também. Como nós estamos aqui dentro do foco gestão estratégica, cultura, expansão, eu queria um recado final seu para negócios que fizeram o básico bem feito. Fazendo coro com a palestra do Rodrigo, é meio complicado insistir em expansão sem gestão estratégica, mas vamos imaginar que aquele empresário, aquela empresária que ainda se encontra resistente a um processo de expansão, mas que vem fazendo o beabá bem feito ali, estruturado, qual é a mensagem que você deixa? Uma mensagem de coragem, mas ao mesmo tempo uma mensagem estratégica, uma mensagem técnica para essas pessoas. Caminhos que você utilizou e que deram muito certo no seu contexto e que talvez possam ser importantes para outras pessoas. Se você quer escalar o seu negócio, você precisa ter um time forte. Time forte eu construo com cultura forte. Cultura forte eu construo com liderança forte. Até aqui são só palavras bonitas se eu não utilizar indicadores. Os indicadores mostram se eu estou no caminho certo, se eu tenho que ajustar a rota e se eu estou pronta para acelerar. Então, eu acho que esse é o mais importante. Manter os indicadores alinhados, manter a energia elevada e um time bem treinado. Aí não tem quem segure. Estrutura com acompanhamento. Com o gerenciamento, né? Gerenciamento. Não adianta a gente treinar e não acompanhar. Muito bem, gente. Mais uma aula pra gente aqui no podcast Ponto Negócio, o podcast da equipe Treina Cons. Episódios especiais gravados no contexto do momento, do acontecimento da segunda edição do X Resulta. E a Natália, como um ser humano maravilhoso que é, colaborou com a gente no palco, colabora com a gente nos bastidores e colabora com a gente também. Natália, que é a esposa do Alan, para quem não conhece, né? Inclusive manifestou apaixonada pelo Alan, forma uma família linda. E o Alan é um parceiraço nosso na construção desse X Resulta. E um dos pilares que norteiam o trabalho da Treina Cons é o crescimento com parcerias estratégicas. E vocês são pessoas muito estratégicas, que agregam, que geram acesso, que geram valor, que abrem portas, que abrem, na verdade, portões gigantescos. Então, em nome de toda a equipe Treina Cons, fica o meu agradecimento a você, a toda a sua entrega e a toda a sua inspiração nesse evento. Tá joia, Natália? Muito obrigado. Obrigada, sou eu que agradeço. Se eu pude inspirar um pouquinho você a olhar para a sua empresa com outros olhos, a querer mudar o rumo do seu negócio, a querer melhorar, a querer voar, eu já estou feliz por ter estado aqui. Muito bem, espero gente. ter ajudado. Show de bola. Agradecemos demais a audiência de todos vocês, no Spotify, no YouTube. Gostou do conteúdo? Compartilhe com seus amigos. Indique o podcast Ponto Negócio para que ele possa causar impacto e capacitar cada vez mais pessoas para transformações
relevantes e duradouras. Um grande abraço a todos, obrigado, Natália. Até mais, pessoal.